O Conhecendo o Brasil Agro de hoje começa no Pantanal do Mato Grosso do Sul, com uma ameaça ao ecossistema. E aí se perdeu aí uma quantidade imensa de árvores, né? A gente pode ver algumas imagens no filme, aquele paliteiro, né, que são as árvores secas, parece um cemitério de árvores, é uma coisa muito impactante quando você anda por lá, né? E onde tinham essas árvores também tinham pastagens, tinham fazendas, era uma região extremamente produtiva, tinha muito gado, fazendas muito boas, foram totalmente perdidas, abandonadas, foram mais de 100 fazendas que foram afetadas, mas assim, que perderam, realmente tiveram que abandonar cerca de 40 e poucas fazendas, né? E comunidades também foram perdidas, saíram de lá, então pessoas perderam suas áreas, perderam seus empregos, comunidades desapareceram. O rio Taquari pede socorro. A causa? O assoreamento causado pelo desmatamento no início dos anos 70, nas nascentes das águas de uma das regiões mais belas do Pantanal. No auge desse rio, quando ele possuía uma movimentação maior de barcos, isso aqui em torno de 2 metros. E hoje a gente caminha sobre ele, tem locais, tirando as porções secas, né, as barras de sedimentos, em torno de 10 centímetros, 20 centímetros. Quanto mais a gente caminha em direção a jusante, a sua foz, ele vai diminuindo, vai evaporando essa água até formar pequenas poças e desaparecer mesmo o rio. O poeta Manuel de Barros certa vez escreveu sobre o rio Taquari. Carrega barrancos, cria bocas enormes, vaza por elas, cava e recava novos leitos, e invade em estendal imprevisível as terras do Pantanal. O rio Taquari hoje não é o mesmo descrito pelo poeta, e ao longo desta reportagem você vai entender o porquê. Primeiro vamos situar onde fica este rio. Ele nasce no extremo sul de Mato Grosso, região de Planalto. Atravessa todo o estado de Mato Grosso do Sul, onde adentra a região de planície. São 800 quilômetros. O rio é conhecido como a princesa do Pantanal. Mas a partir da década de 70, a situação começou a mudar. E tudo teve início na região de Planalto, na nascente do rio, que teve um desmatamento desenfreado. E existe ainda um segundo fator. O segundo fator antrópico é o uso do solo, né? Essas áreas foram usadas basicamente como pecuária extensiva, e ao longo do tempo, solos pobres, sem reposição de nutrientes, né? Com 30, 40 anos de pecuária, de pastagem, essas pastagens vão se degradando. Então essas pastagens acabaram se degradando, e as pastagens degradadas, ela não permite que a gente tenha a absorção de água. Então a água não é absorvida, ela desce a ladeira, né, e ganha energia, e aí sim forma erosões muito intensas. E aí os sedimentos dessas erosões vão para o rio. Exatamente, os sedimentos dessa erosão, você cava um buraco aqui e enche o leito do rio lá abaixo, né? O excesso de sedimentos no rio causou uma avulsão, que é uma mudança brusca do curso do rio pelo rompimento da margem. Popularmente, isso é conhecido como arrombado. O grande arrombado, que é o arrombado do Caronal, é o maior deles, né, foi bastante impactante, porque ele chegou a inundar uma área, fazer uma lâmina d'água de 650 mil hectares. Isso, o auge teve em torno dos anos 2005, 2006, foi o auge de inundação dele. Hoje a gente consegue ver isso bem pelos mapas de água do Map Biomas, né? Hoje não, hoje ele já restringiu bastante porque o Pantanal está seco, né? Então está em torno de 350, 370 mil hectares de lâmina d'água. Mas você imagina, toda essa área foi inundada permanentemente
E aí se perdeu aí uma quantidade imensa de árvores, né? A gente pode ver algumas imagens no filme, aquele paliteiro, né, que são as árvores secas, parece um cemitério de árvores, é uma coisa muito impactante quando você anda por lá, né? E onde tinham essas árvores também tinham pastagens, tinham fazendas, era uma região extremamente produtiva, tinha muito gado, fazendas muito boas, foram totalmente perdidas, abandonadas, foram mais de 100 fazendas que foram afetadas, mas assim, que perderam, realmente tiveram que abandonar cerca de 40 e poucas fazendas, né? E comunidades também foram perdidas, saíram de lá, então pessoas perderam suas áreas, perderam seus empregos, comunidades desapareceram. E pelo outro lado o rio secou, né? Onde o rio inundou, o outro secou. Então comunidades ribeirinhas que ficaram sem o rio na porta de casa, né? Os pesquisadores estiveram no arrombado do Caronal, que fica no município de Coxim. Algumas horas depois de deixar o porto de Coxim e cruzar a Serra de Maracaju, chegamos a um dos pontos mais importantes do trajeto, a região do Caronal, onde está a maior avulsão do rio Taquari. Quando eu comecei aqui, o Taquari ainda existia, o rio. Então o rio puxava um pouco dessa água. Mas foi indo, o rio foi acabando e foi aumentando a água para cá. Porque o Pantanal, na época que existia o Taquari, ele alagava. Por isso ele chama Pantanal. Porque era no período chuvoso de janeiro a maio. Quando chegava meio de agosto, você andava a cavalo, aí estava seco. Aí essa água que entrava aí alimentava o Pantanal. As matas, os ipê, tudo soltava flor e fruto por essa época, já caía numa terra seca para brotar. E aí o que não foi com esse desastre, foi acontecendo, as árvores davam fruto e caíam dentro d'água. Pelo conhecimento, falei, essa água só avança, vai matar tudo essa mata. Né? Os animais desaparecendo, porco, capivara e os meus vizinhos indo embora, né? Os ribeirinhos que resistiram à enchente permanente provocada pelo arrombado fizeram uma espécie de dique com sacos de areia. Qualquer casinha daquela que você chegava ali, tinha só 150, 200 reis ali, vivia daquilo. E era tudo pasto, só ferpudo, não sei se você já viu falar no ferpudo, era só capim ferpudo. Hoje é brejo, água, só água. Dá dó de você ver aqueles acurizados tudo morrendo na água. Do outro lado, que ficou seco, também é triste de ver. O rio Taquari nunca foi um rio profundo, justamente pela sua característica, é um leito arenoso. Eu acredito que no auge desse rio, quando ele possuía uma movimentação maior de barcos, isso aqui em torno de 2 metros. E hoje a gente caminha sobre ele, tem locais, tirando as porções secas, né, as barras de sedimentos, em torno de 10 centímetros, 20 centímetros. Quanto mais a gente caminha em direção a jusante, a sua foz, ele vai diminuindo, vai evaporando essa água até formar pequenas poças e desaparecer mesmo o rio. Isso vai se refletir, né, na pesca, vai se refletir nas comunidades que vivem do rio, enfim. Então tem impactos sociais bastante grandes, além dos impactos ambientais. Por causa do arrombado do Caronal, o rio não desemboca mais no Porto da Manga, na beira do rio Paraguai. Hoje, ele não tem mais uma foz, um local único onde deságua. Você viu que o assoreamento do rio Taquari trouxe prejuízo para a natureza e para o homem do campo. E toda essa degradação que aconteceu num dos rios mais importantes da região centro-oeste do país traz prejuízo também para quem mora nas cidades, na zona urbana. As cidades sofrem muito com o assoreamento dos rios, as cidades ribeirinhas, né? O Pantanal tem poucas cidades, mas as outras cidades no Planalto, por exemplo, Coxim, as cidades que estão
ao longo do rio Taquari, dos seus tributários, e não é só o Taquari e os seus tributários não, tá? O assoreamento é um problema de vários rios do Brasil. O São Francisco é clássico, o assoreamento do São Francisco. Então, isso causa, você imagina, o leito do rio está cheio de sedimentos. Vem a enchente, o que acontece com a água? Invade as casas, invade, né, e vai afetar a vida das pessoas que moram nas cidades também. Para evitar uma tragédia maior, é que foi feito o documentário com participação do Instituto Taquari Vivo, do qual o Renato é diretor. Ele e o grupo de pesquisadores que estudaram e percorreram o rio Taquari apresentaram as soluções. Nós temos tecnologias de sobra, a Embrapa tem tecnologias de sobra, as universidades, de produzir de forma sustentável. O que nós estamos fazendo, o que o Instituto está investindo, é em levar até o produtor dessa região técnicas para controle de erosão, controle de fazer as suas estruturas, terraços, realocação de terras, etc., mas também de aprimorar as técnicas de uso da pecuária. E com isso você ter melhor produção. E é interessante, sabe o que é interessante nesse processo? Que ao mesmo tempo que você melhora para o meio ambiente, você melhora para a contenção do processo erosivo e degradação do Pantanal, você melhora a produtividade, a renda e a vida desses produtores que estão lá. Então é um ganha-ganha. O documentário Um Rio Desbocado leva o nome do poema de Manuel de Barros. O documentário é um pedido de socorro para salvar o que ainda restou do rio Taquari e para manter a união meio ambiente e ser humano, porque neste caso, o que Deus criou, o homem conseguiu separar. São imagens impressionantes que abrem o programa de hoje para mostrar uma triste realidade. As alterações ecológicas e os impactos sociais e econômicos em uma das bacias hidrográficas mais importantes do nosso país. Um desafio ambiental que tem o apoio do Conhecendo o Brasil Agro, para lembrar a todos o preço que a natureza cobra pela utilização dos recursos naturais sem a devida orientação e manutenção do uso da terra. Bia, eu quero aproveitar aqui e dizer para todos, eu sou sul-mato-grossense e acompanho essa história, esse início dessa degradação de uma área tão importante do nosso país e não é de hoje. É uma pena mesmo, porque são mais de 100 fazendas. Mais de 100 fazendas foram abandonadas da região, como você viu na reportagem aí do nosso amigo Marcos Anello. E no programa de hoje você vai ver também. Enquanto toda a avicultura industrial estavam preocupados em ter mais produtividade, em colocar as galinhas em gaiolas para conseguir uma maior rentabilidade, para ter uma proteína animal, o que nós fizemos? Nós fomos resgatar, nós somos pioneiros, nós fomos resgatar a tradição. Vamos conhecer as etapas de produção dos ovos orgânicos em uma granja que leva em conta o bem-estar das galinhas e o respeito ao meio ambiente. Onde, desde a propriedade até todos os insumos que a galinha consome, o milho, a soja, o trigo, todos esses produtos precisam ser certificados, né? Precisam ser orgânicos para que a gente consiga ter um ovo orgânico, né? Vamos conhecer também a promoção de ideias inovadoras para a solução de problemas do agronegócio por meio da capacitação em Piracicaba, a cidade que respira conhecimento no estado de São Paulo. A Exalc é uma unidade aí, né, centenária, são 120 anos, né, formadora aí da Universidade de São Paulo, especificamente atuando na área de ciências agrárias, que apresenta essa iniciativa, o ecossistema para a região. É o principal ecossistema que lida realmente com empresas, né, de base tecnológica para aplicação no agronegócio. Desde 2020, o programa Acelera Exalc vem fortalecendo o ensino das ciências agrárias
e favorecendo a formação de mentes brilhantes com projetos para a agroindústria. Todo mundo tem uma receita favorita que leva ovos, não é mesmo? Porque os ovos acabam transformando um prato simples numa refeição mais do que especial. É verdade. A minha, por exemplo, é a de omelete ou simplesmente ovos mexidos. Coloca um tomatinho, uma hortaliça. Que delícia, fica ótimo. Essa Bia, para quem não sabe, é um expert na cozinha. Ela realmente faz pratos super especiais e usa muito ingrediente, usa muitos ovos, né, Bia, para fazer os pratos lá. Bom, agora eu prefiro os ovos cozidos porque eles são mais práticos de fazer. Mas nós variamos muito em casa porque existem 1001 formas de aproveitar a energia que os ovos trazem para o nosso dia a dia. Agora imagine que tem avicultores especializados na produção de ovos orgânicos, empregando cuidados na cadeia produtiva que vão além de um simples ovo caipira. É verdade, e você vai se impressionar nessa reportagem. Veja só. O Brasil é o 7º maior produtor mundial de ovos. No primeiro semestre de 2022, a produção chegou a quase 2 bilhões de dúzias, ou seja, 24 bilhões de ovos. É um número e tanto. Agora, considerando as perspectivas do setor, a produção pode crescer ainda mais. Isso porque o volume de ovos disponíveis no mercado ajuda a regular os preços, incentivando o consumo desse tipo de proteína. O resultado é a maior procura nas prateleiras dos supermercados, que só aumenta a cada dia. Tem ovos de todos os tipos e qualidades. Entre eles, os ovos caipiras e orgânicos vêm ganhando destaque na mesa do brasileiro. No interior de São Paulo, uma granja tem focado na produção de ovos orgânicos e nós fomos até lá conhecer como esse processo funciona. Você sabe o que é um ovo orgânico? Hoje nós estamos aqui numa granja em Porto Feliz para entender quais são os benefícios desse produto e conhecer sobre a produção desse ovo. A base da produção leva em conta o bem-estar animal e a sustentabilidade. Uma granja de ovos orgânicos precisa se adequar a um manejo diferenciado de criação. A gente preza muito, né, por essa questão do artesanal, desse cuidado, né, desse toque do ser humano com a ave. A gente costuma brincar, né, que os nossos galponistas pedem licença para a galinha na hora de coletar os ovos, né? E aí ele vai devagarzinho, ela levanta, né, para ele poder pegar esse ovo, colocar na bandeja. Então são pilares que nós acreditamos, né? Um deles é a sustentabilidade. Então a ave solta, os insumos que ela consome, que são orgânicos, consequentemente são livres de agrotóxico, livres de transgênicos. Isso resulta num produto de melhor qualidade, que é a nossa preocupação, né? Levar alimentos saudáveis para a mesa das famílias brasileiras. O método diferenciado começa na seleção das galinhas, passando pela alimentação até o bem-estar das aves. Esses fatores são fundamentais para o bom resultado da cadeia de produção. Bom, então essa propriedade toda, ela é orgânica, né? A nossa certificação é própria para isso, né? Uma empresa especializada em certificação de produtos orgânicos, onde desde a propriedade até todos os insumos que a galinha consome, o milho, a soja, o trigo, todos esses produtos precisam ser certificados, né? Precisam ser orgânicos para que a gente consiga ter um ovo orgânico, né? Então primeiro a galinha se torna uma galinha orgânica, para depois a gente ter um ovo orgânico. Diferente das granjas tradicionais, todos os ovos são coletados manualmente. Hoje o tratador, ele passa 5 vezes ao dia, percorrendo todo o galpão, olhando ninho por ninho, né, coletando ovo por ovo de forma manual, colocando esses ovos na bandeja. Depois ele faz, né, uma pilha com esses ovos e leva até a saleta onde a gente armazena esses ovos. Posteriormente a gente leva para o nosso entreposto para fazer a seleção. Essa técnica de produção e manejo dos animais foi trazida da França por esta família de produtores. Hoje, o resultado faz a diferença no produto nacional, entregando ovos de melhor qualidade, como esperam os consumidores. E lá na França, nós conhecemos o conceito de criação Label Rouge. Então, nós importamos, né, trouxemos para o Brasil esse conceito
E nós inovamos trazendo um sistema caipira orgânico, né? Um sistema caipira em grande escala, e fomos, né, bater na porta dos supermercados. E o nosso diferencial era sistema de criação, então galinhas, enquanto toda a avicultura industrial, eles estavam preocupados em ter mais produtividade, em colocar as galinhas em gaiolas para conseguir uma maior rentabilidade, para ter uma proteína animal. O que nós fizemos? Nós fomos resgatar, nós somos pioneiros, nós fomos resgatar a tradição dos nossos avós. Então, galinhas que ciscam, que se alimentam de verde, né, que estão no campo. E isso nós conseguimos, numa grande escala, levar no ponto de venda. Porque a ideia era, poxa, vamos colocar algo inovador. E como não tinha aqui no Brasil, nós fomos buscar na França. Toda essa técnica resulta na entrega para o consumidor de um produto diferenciado e com melhor valor agregado. Hoje nós utilizamos aqui para a produção dos ovos caipiras orgânicos as galinhas que são galinhas de postura vermelha. E daí elas, né, são criadas nesse sistema, criadas a campo, que é o grande diferencial. Como elas são criadas a campo, então elas ficam no galpão, elas passam a noite no galpão, elas têm acesso à água fresca, elas têm acesso à alimentação à vontade. E de manhã o cuidador ele abre uma portinhola que elas vão ao pasto e ali elas ficam à vontade. Então algumas vão ciscar, outras vão ficar na sombra, outros ficam ali dentro, e essa liberdade faz com que as galinhas sejam felizes, e todo esse cuidado e todo esse manejo diferenciado faz com que a gente tenha o melhor ovo orgânico Label Rouge. Após serem coletados, os ovos são encaminhados para o centro de embalagem. Todos são individualmente higienizados, selecionados e embalados. Qual que é o diferencial do ovo caipira orgânico? Primeiramente é a qualidade, né? Uma qualidade superior. Então a casca é uma casca vermelha, a gema é uma gema vermelha, clara, consistente, não tem cheiro de ovo. Todo esse know-how, né, nós fomos buscar na França, e as nossas galinhas são felizes pelo sistema de criação, pelo conceito, e é a única que tem o know-how francês. Então, hoje, para a gente poder, né, atender esse consumidor que está com essa consciência, né, de uma alimentação saudável, que está preocupado em prevenir doenças, né, pessoas que estão pensando, né, na sua família, na sua casa, né, nos seus entes queridos ali, e proporcionando, né, receitas que fiquem saborosas, né, porque quem está na cozinha, quem é dona de casa, quem está ali na família quer oferecer o melhor. E o melhor, através de um produto orgânico, através de um ovo caipira orgânico, com certeza vai fazer toda a diferença lá na frente, né, para a gente conseguir a tão famosa longevidade, com qualidade de vida, né. Eu costumo falar que eu pretendo chegar aos meus 90 anos, se Deus quiser, e me der saúde, né? Então, esse alimentar com produtos de origem orgânica vai fazer toda a diferença para a gente conseguir, né? Se Deus quiser, chegar até lá. Todas as etapas de produção levam em conta a qualidade dos ovos. Durante os processos, os cuidados com a alimentação das aves, as posturas, as coletas e as embalagens buscam auxiliar as famílias brasileiras no consumo de uma proteína com mais qualidade. Gi, a gente acabou de conhecer toda a cadeia produtiva lá da granja, agora a gente está aqui com um ovo. Quero conferir, ele não tem cheiro mesmo. Você pode abrir um pra gente conferir isso de perto? Maravilhoso, Júlia, vamos lá. Eu vou abrir um. Vamos conferir juntas aqui. Vou estar abrindo esse ovo. Primeiro, você está vendo aqui que tem o selinho Label Rouge, ó. Esse selo é um selo de qualidade, né, que garante a procedência do produto. Daí eu vou estar abrindo aqui e olhem isso. Você pode observar que a clara, tá vendo, ó? É uma clara bem consistente. A gema é uma gema vermelhinha, tá? Essa gema ela é vermelha devido ao sistema de criação das galinhas. Como as galinhas elas têm acesso ao pasto, elas se alimentam de verde, e também tem toda a diferença na alimentação das aves, que a ração ela é feita de proteína de origem vegetal, então milho, soja. Então com isso, né, a gente garante que os nossos ovos, os ovos caipiras orgânicos, eles não têm cheiro. Você pode estar conferindo, tá cheirando aqui, ó. Vamos ver, agora é a hora, hein? É a hora, cheira, não tem cheiro de ovo, fique
pode. Gente, não é que não tem cheiro mesmo? Não tem. Esse é um dos nossos principais diferenciais e do nosso diferencial. A galinha, né? O sistema de criação da galinha garante que a gente consiga esse produto diferenciado, que é um ovo de excelente qualidade, um ovo orgânico, que faz toda a diferença nas receitas, né? No bolo, no café da manhã, né? E pode ser usado assim, ovo é muito versátil, né? E o ovo orgânico para alimentação, quem está preocupado com a saúde, quer cuidar, é um alimento que a gente pode estar colocando todos os dias nas refeições, que contribui muito com a saúde. E você sabe reconhecer um produto orgânico na prateleira do supermercado? Não? Então olha só o que a nossa produção fez para você. Ó. É só ficar de olho aqui, ó, no selo de qualidade da embalagem que leva à certificação do produto. Essa é a garantia de que as aves são tratadas como vimos na reportagem. Fora das gaiolas, apertadas, sem antibióticos e hormônios. O resultado é um ovo sem cheiro, acredita? E olha, eu vou dar uma sugestão para você. Fique ligado, porque durante a semana nós vamos trazer aqui uma receita que leva ovos orgânicos para você fazer em casa. E pode ter certeza, vai ficar uma delícia. Será que já temos um aperitivo dessa receita para mostrar para o pessoal? Produção? Vamos então? Bora rodar! Nós já entendemos o que é um ovo orgânico, agora a gente vai experimentar, é isso mesmo, né, Bruna? Isso mesmo. Então vamos lá, o que você preparou aqui pra gente? Bom, a gente vai preparar aqui agora o Ovos Benedict. É uma deliciosa refeição. Nós voltamos a seguir com a promoção de ideias inovadoras para a solução de problemas do agronegócio por meio da capacitação da Exalc USP em Piracicaba, a cidade que respira conhecimento no estado de São Paulo. Nós voltamos em 30 segundos. É só o tempo de você se inscrever no nosso canal do Conhecendo o Brasil Agro e ficar por dentro da nossa programação. Aproveita e deixe um comentário sobre o que você está achando do nosso programa de hoje. Aguenta aí! Nós estamos participando da Expo Inter junto com um grupo de produtores do Mato Grosso numa missão técnica. Tal qual o Senar Rio Grande do Sul, o Senar Mato Grosso ele leva treinamento, capacitação, transformação através da educação, da formação de mão de obra para o campo. Então nós viemos aqui, enquanto nós visitamos os nossos estandes, nós também prospectamos empresas que possam nos auxiliar lá no Mato Grosso. Porque hoje nós temos uma estratégia de negócio que são centros de treinamento, onde nós reunimos as empresas privadas que nos apoiam e criam conosco um ambiente de inovação e de alta tecnologia. Nós estamos aqui hoje nesse stand conversando e criando uma nova parceria para que nós possamos tratar um assunto extremamente relevante no Mato Grosso, que é o armazenamento de grãos. Nós temos municípios onde a capacidade produtiva supera muito a capacidade de armazenamento. Nós temos o exemplo de Água Boa, onde o presidente fez referência, onde somente 30% da produção do município tem condições de ser armazenada. Então existe uma necessidade latente de soluções que os auxiliem nesse armazenamento. E essa situação ela é replicada em muitos outros municípios do estado. Então é algo que nós acreditamos que nós vamos trazer uma solução de fato para uma necessidade real e que vai sim de fato transformar a realidade do Mato Grosso. De fato, essa proposta da empresa de trazer uma solução no armazenamento de grãos é revolucionária. Como nós ouvimos dos produtores, é um divisor de águas na história da produção agrícola do Brasil. Então nós, como Senar Mato Grosso, aproveitamos a nossa oportunidade, já vamos sair daqui com um contrato já em análise de parceria e queremos abrir as portas do Mato Grosso para que essa empresa possa levar essa informação, essa tecnologia para os nossos produtores lá também. E é importante frisar assim que nós viemos no stand e estamos saindo daqui agora para visitar a indústria, onde nós vamos levar os produtores para conferir de fato como tem sido feito o desenvolvimento dessa tecnologia, desta nova solução.
Pois é, meus amigos, nós estamos de volta e eu gostaria aqui de agradecer imensamente pela sua audiência, pela sua companhia, aqui, é claro, no nosso Conhecendo o Brasil Agro. E o assunto agora é o reconhecimento do agronegócio pela sociedade brasileira. Em uma pesquisa realizada pelo movimento Todos a Uma Só Voz, ouviu 4.215 pessoas, entre homens e mulheres, em entrevistas em todo o Brasil e o resultado não poderia ter sido melhor. Aponta que 68% dos brasileiros percebem o agronegócio de maneira positiva. O movimento integra diversas associações, empresas e profissionais. Os detalhes da pesquisa e o resultado por região, eles estão no site da instituição, no link que aparece na tela e também na descrição do vídeo aqui embaixo. Bom, e agora, Bia, eu gostaria de trazer você mais pertinho da gente, porque esse assunto dessa próxima matéria interessa para você. Oi, Alci, estou visitando as redes sociais do CBA. E olha, eu tenho certeza que você conhece e muito bem a Exalc de Piracicaba, né, Bia? Ah, sim, gosto muito daquela cidade e também da escola. É de lá que saem soluções para o agronegócio se tornar uma startup, sabia? Sim, exatamente. E você deve estar falando, né, Bia, do programa Acelera Exalc, um super encontro de especialistas e estudantes focados no futuro da produção brasileira. A região é conhecida como Agrotech Valley, o Vale do Silício da agricultura brasileira. Fica na cidade de Piracicaba, em São Paulo, onde as ideias viram soluções para os desafios do agronegócio nacional. Aqui fica a reconhecida Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, onde vamos conferir como andam os projetos e as inovações para o setor. Para a gente pensar em inovação, crescimento, precisa ter um ambiente propício para isso, onde você possa discutir, tenha colegas para fazerem críticas e sugestões. Então, esse ambiente da universidade, ele é muito produtivo, muito fértil para isso. E ele vai gerando uma série de inovações que também é uma função da universidade. O ensino e pesquisa tem ao lado da extensão também, que conversa com a sociedade e vai levando todas as inovações. Então você tem desde a criação de novas variedades, como novas tecnologias, tudo isso reflete para a sociedade, para as empresas privadas, com um avanço de tecnologia, redução de custo, e isso que caracteriza o desenvolvimento, o crescimento de um país. Então a contribuição da educação é essencial, sem isso você não consegue avançar. Desde 2020, o programa Acelera Exalc fomenta ações de empreendedorismo e inovação para o agro, com a participação de alunos de diversas instituições do Brasil. É a proposta, atender justamente esse público, alunos que estão saindo da sala de aula, dos laboratórios, que começam a ter uma ideia inovadora e empreendedora e precisam ter um pouco mais desses conceitos mais técnicos de empreendedorismo e inovação. Além do desenvolvimento de ferramentas para o amadurecimento de ideias inéditas, o projeto conta com o apoio de empresas parceiras para a premiação dos melhores conceitos. É um programa de extensão da Universidade de São Paulo, mas ele conta também, Júlia, com uma premiação. A primeira equipe, tanto de 2020 quanto de 2022, recebeu R$10 mil das nossas parceiras, empresas parceiras. O Acelera Exalc é a parte de uma das mais importantes instituições de ensino das ciências agrárias do Brasil e está imerso no agronegócio, onde as inovações podem ser aplicadas em campos diversos. As ideias, Júlia, é importante a gente destacar, Júlia, que as ideias elas têm natureza bem distintas. E algo que difere a inovação tecnológica no contexto agro é que a gente não conforma só essas empresas, essas startups, sob o ponto de vista de aplicativos para smartphones, A gente tem uma natureza muito distinta, biotecnologia, agricultura de precisão, sensores em equipamentos, em máquinas agrícolas, que traz uma diversidade muito, muito grande, muito rica. Mercado de carbono, a otimização do uso da energia solar,
melhores tratamentos para sementes. Então a gente tem aqui um mercado diverso, muito rico e que apoia desde o pequeno produtor à grande indústria, né, e que conforma, né, de uma forma muito importante, né, a riqueza, né, do agronegócio brasileiro, que impacta positivamente na nossa balança econômica. O envolvimento dos alunos em prol da ciência, pesquisa e desenvolvimento da agricultura nacional é a marca do trabalho que a Universidade Luiz de Queiroz exporta em forma de conhecimento para ser aplicado em todas as regiões do Brasil. Eu gostaria de deixar um registro, e na condição de professora da Universidade de São Paulo, daquilo que certamente mais nos motiva a manter uma ação como essa, o Programa Acelera Exalc. Nós lidamos com um público, jovens pesquisadores, alunos de graduação e de pós-graduação, que sim, observam, que têm compromisso com a sociedade. A Exalc supera muros e fronteiras, promovendo a integração de seus professores com os alunos de diversas instituições do país, onde também estão os jovens comprometidos com o futuro do agronegócio brasileiro, levando o desenvolvimento através de novas ferramentas para empreender cada dia mais e chegar cada vez mais longe. Estamos agora, finalizamos em julho a segunda edição também dentro dessa característica online, mas com o desejo também de apresentar esses conceitos, e o contato também com o ecossistema piracicabano de inovação para alunos não só da Exalc, não só alunos de graduação e de pós-graduação da Exalc, mas alunos também de instituições parceiras, que têm a Exalc como referência, para os conceitos também, é claro, voltados à aplicação de tecnologia no agronegócio. E é evidente esse grande desejo, esse compromisso dos nossos jovens universitários, De novo, são 17 instituições. Pois é, meus amigos, tudo que é bom dura pouco e o programa de hoje já está chegando ao final. Mas você pode aproveitar e rever essas e outras reportagens do programa em nossas redes sociais e ficar por dentro de outros assuntos ligados à produção de alimentos no Brasil. É isso aí, e se inscreva aqui no canal para receber notificações dos programas inéditos. Um grande abraço e mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima, boa semana a todos. De onde vem a paixão dos seres humanos pelo cultivo da terra? Vem do prazer em ver os grãos semeados brotarem novas esperanças. Da responsabilidade de cuidar do solo, de onde vem a energia que alimenta um mundo em desenvolvimento. O fato é que a nossa relação com a terra tem origem em nosso próprio sustento. E a evolução do comércio, do que é produzido no campo, fez surgir o agronegócio. Uma palavra para um universo fora do comum, formado por milhões de profissionais. Gente que trabalha para colocar comida na mesa das famílias, levando para todas as regiões do Brasil energia capaz de manter o país de pé. É por isso que existimos. O Conhecendo o Brasil Agro fala sobre o profissionalismo presente no cotidiano do agronegócio brasileiro. Na TV ou na palma da sua mão, atualizamos um fato novo a cada dia para alimentar a sua curiosidade sobre diferentes assuntos. Com informações direto da fonte para você formar a sua opinião sobre os fatos e as descobertas mais importantes do setor. Aqui, você vai se sentir mais perto do campo, da cidade e das pessoas responsáveis em fazer essa rede gerar conhecimento e realizações. O Conhecendo o Brasil Agro não para. Estamos em busca de ações que respeitam o meio ambiente, ouvindo quem está em contato direto com a terra, preservando a natureza.
O agronegócio da inovação e da sustentabilidade. Dos debates em congressos e feiras de tecnologia que impulsionam o Brasil Agro. Da atuação de autoridades, cientistas e técnicos que planejam um país gigante na produção de alimentos para o mundo. Aqui é o lugar do agronegócio que respeita a legislação ambiental e a cada ano se renova para produzir com mais qualidade. O Brasil fez uma fantástica transformação ao longo dessas últimas 5 décadas, utilizando tecnologia, utilizando ciência, tecnologia e inovação. O Brasil, na década de 70, era importador de alimentos, nós importávamos carne, leite e feijão, e hoje nós somos uma das maiores potências na produção de alimentos, fibras e bioenergia. E o que transformou isso foi a ciência. O Brasil tem mais de 65% das suas áreas preservadas. O Brasil produz toda a agricultura e está entre os 4 países do mundo que mais exportam alimentos em 8% do território brasileiro, 8%. O restante não. Então é uma área pequena pelo resultado, porque ele aprendeu a ter produtividade. Vem com a gente conhecer o Brasil Agro, que preserva do plantio à colheita, e descobrir quem está presente na direção da agroindústria que pensa no futuro. Então é importante a gente investir em comunicação, mostrar para as pessoas da cidade que o agro, ele movimenta o restaurante, o posto de gasolina, o autopeça, a loja de roupa, enfim, toda a cidade. Se o agro vai bem, a cidade vai bem. É muito investimento, é muita tecnologia, é muita ciência. E não é fácil para as pessoas entenderem essa complexidade. Então, enquanto a gente puder transmitir essa informação, que os veículos de comunicação também façam, e levar isso para que as pessoas nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, entendam que esse processo é importante e o quanto ele é fundamental para o dia a dia, para o que a gente veste, para o que a gente come, para os móveis que a gente usa, para o carro que a gente anda. Então, o agro está em todos os momentos da nossa vida. Então, não tem como não querer entender que esse processo é importante e que essa é a vocação do Brasil, a produtividade, a produção agrícola, ela está no nosso DNA.